Homem sem uma família, ele não é nada. Você não mexeu apenas de um homem. Você mexeu numa família. Você não sabe quem esse homem é. Quando eu fui identificar, eu ainda continuei enganando a mulher de que eu iria devolver o rapaz para ela. Uma semana depois do que eu tinha ouvido isso sobre as pessoas que minha tia havia falado, que são os evangélicos, eu peguei um dos motoristas, fui no endereço onde era o endereço que morava o rapaz, e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada, e eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe, e comecei a chamar o nome dos orixá. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo, o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite. A luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou a minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou uma mulher. Elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. E ela havia saído da igreja, porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. E a casa estava super... Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse, Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora, por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que experiência. A autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora, e ela disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor.